Shalom, Haverim Verhaverot. Peço primeiramente desculpas por ter demorado postar aqui vídeo no meu canal. E hoje, dia 8 de março de 2026, eu dedico esse estudo sobre Eva ou Rava a todas as mulheres. Se você gostar do conteúdo, me siga, compartilhe, me siga aí que vai ter vídeos posteriores. Também conheça meu trabalho, meu livro Shedim Não Satã no Clube dos Autores, Segulot também está à venda no Clube dos Autores e algumas traduções de alguns livros rabínicos que estão lá, tá bom? Então seja bem-vindo, vamos iniciar nosso estudo. Bom, hoje nós vamos falar sobre Rava ou Eva, né? A mulher que, na minha opinião, é a mais misteriosa e mais mal compreendida de toda a Torá. Por que eu falo isso? Porque é atribuído a Rava, a Eva, a culpa do pecado do mundo, né? Principalmente para as religiões cristãs, elas sempre jogam a culpa da existência do pecado em cima de Eva, né? Então dá a entender que foi Eva a culpada do sofrimento da humanidade. Isso porque a maioria das pessoas não compreendem a língua hebraica, não compreende a cultura hebraica e não compreende o contexto que a Torá foi escrita e a linguagem que Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moisés, usou para escrever a Torá e em especial Bereshit. E nós vamos tentar aqui explicar dentro das fontes judaicas para que vocês de uma vez por todas entendam realmente o que aconteceu, o que realmente Eva significa e o que realmente foi aquele problema do fruto proibido. E aqui é o seguinte, os sábios, eles começam, eu fiz aqui uma seleção, né? Que ele começa com uma coisa assim, foi chamado, a primeira pergunta que os sábios perguntaram foi, por que Rava foi chamado de Rava? Bom, Eva, ou Rava, significa vida, tá? Vida ou viventes. Por quê? Porque ela foi, no contexto religioso, lembrando, a mãe de todos os seres. Então, seja todos os homens e mulheres que nasceram depois desse casal, todos tiveram como mãe Eva. E por que se fala assim? Porque tanto Rava, Eva, como Adão, nenhum dos dois foram gerados como posteriormente os humanos foram criados através de uma relação entre um homem e uma mulher. Esse casal foi gerado e criado pelo próprio Deus, tá? Foi o próprio Deus no contexto religioso, lembrando, né? Isso aqui é para quem é religioso. Se você é ateu, se você não é religioso, não é para você esse vídeo. Então, no contexto religioso, a Eva, ela tem esse nome justamente porque ela é mãe de todos os seres. Agora, outra coisa muito interessante, para quem não sabe, que na cultura judaica, não só na cultura judaica, na cultura do Oriente Médio, especialmente naquele período, era um costume dar nomes às pessoas referente a alguma característica daquela pessoa ou algum evento importante que acontecia. Então, como Rava foi a primeira mãe de toda a humanidade, então ela tinha que ganhar um nome referente a essa qualidade, que era vida, tá? Então, aqui começa a história de Rava. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27, especial no versículo 27, Hashem, no capítulo 26, Hashem, bendito seja ele, diz que Deus ordena, né? Vai Omer Elohim, ordena o Criador, que faça que o homem seja a imagem e semelhança de Deus. Ele fala que tenha a nossa imagem, tenha a nossa semelhança. O Rambam explica isso muito tranquilamente num livro chamado Guia dos Perplexos. Se vocês tiverem interesse, é muito fácil de achar na internet. Ele explica por quê? Porque quando você ouve em português essa expressão
que façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança, dá a entender que tinha mais de um Deus no céu. Dá a entender que Deus estava ali acompanhado com alguém, aí os cristãos insinuam que era Jesus, e ele está falando, olha, vamos fazer um homem que parece mim e você. Mas para quem entende do hebraico bíblico, quem estuda seriamente a cultura, não está com brincadeira na internet só com o intuito de ganhar dinheiro, ganhar seguidor e etc., sabe muito bem que ali não está referindo a imagem de contexto de eu pareço meu pai, não, mas um contexto de intelecto, tá? Então ali eu só estou resumindo para nós chegarmos em Eva, tá? Depois tem vídeos aqui no meu canal, vocês podem procurar que eu explico mais detalhadamente essa situação. Mas ali está se referindo ao seguinte, olha, Deus cria toda a criação, a última da criação é o ser humano, e Deus ordena que toda a criação faça uma doação de si, para que o ser humano ele possa ter no seu DNA e no seu intelecto a criação. Então, por exemplo, no nosso corpo, nós temos elementos químicos no universo. E nós, por mais pequeno que sejamos em todo o universo, nós somos o único ser que temos consciência da nossa existência. Por exemplo, o Sol é poderoso, mas ele não tem consciência que é uma estrela, que é o Sol, tá? Um buraco negro é poderosíssimo, um poder, mas não tem consciência nem que ele existe. Nós, na nossa pequenez, ao contrário, nós não temos o poder de uma estrela, do Sol, não temos o poder de um buraco negro, porém nós sabemos da nossa existência e da existência desses seres, dessas criações, né? desses seres celestes. Então essa é a diferença. Então, quando Hashem ordena lá em Bereshit, em Gênesis, ele está querendo dizer isso. Olha, que o homem, eu quero que vocês doem um pouco de vocês, para quê? Para que o homem tenha um poder de raciocínio. O homem tenha inteligência. Então ele tem que ter um intelecto parecido com o meu seu. Então nós temos um pouco da essência de Deus e um pouco da essência de toda a criação, tanto aqui no nosso mundo, no nosso planeta, como no universo. Até aqui eu acho que deu para entender. E a história começa o seguinte. Hashem, lá em Gênesis capítulo 1, ele cria Adão. Adão não significa um homem, tá? Significa humanidade. Então ali, em Gênesis capítulo 1, não está falando que Deus criou um homem. Está falando que Deus criou a humanidade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Torá diz que Deus divide essa humanidade em duas, macho e fêmea. Então aqui deixa claramente explicado que em Gênesis capítulo 1, Deus, na verdade, ele estava fazendo a alma humana. O projeto, como se fosse um arquiteto, desenhando como é que seria uma casa, tá? Gênesis capítulo 2 é como se Deus agora saísse do contexto de arquiteto e agora virasse um engenheiro. Agora ele vai pôr em prática o que ele desenhou em Gênesis capítulo 1. Então, em Gênesis capítulo 1 ele fala que ele cria o homem e divide essa humanidade em duas essências, macho e fêmea. É a mesma humanidade. Inclusive os rabinos no Talmud, todos os midrash, eles vão dizer que era um ser com uma referência. Por quê? Porque naquele período não tinha não tinha uma palavra para explicar que era um ser que tinha essência masculina e feminina. Então eles falavam, até na Cabala, no Zohar, fala que era um ser que tinha um homem e mulher junto, o rosto na frente e um rosto atrás. Um era um homem, um era mulher no mesmo corpo que depois Deus divide. Mas nada mais é do que uma linguagem figurativa para dizer que era um ser que estava as duas energias, os dois sexos misturados. Então Deus reorganiza, ele divide lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 27. Agora, em Gênesis capítulo 2, Deus agora sai do título de arquiteto e agora ele vira engenheiro. Agora ele vai fazer aquilo se transformar, sair de um desenho, de um projeto e agora ser concreto. E aí ele começa a moldar, ele decide dar forma para isso, para essa alma. Então as almas já estavam criadas lá em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 2, Deus pega, tá lá, o barro, né? O barro simboliza, gente, todos os elementos, né? O barro em si não, tá? É todos os elementos, tá? Para formar o corpo humano. A última fase
da alma, o nefesh. Então, Deus cria, faz igual faz Gênesis 1, onde Gênesis 1 Deus criou a humanidade, Gênesis 2 Deus criou o corpo dessa humanidade. Aí tem uma parte que a Torá diz o seguinte: vai Omer Adonai Elohim Lotov Heyot Hadam Levador Eshelo Ezer. Ou seja, e disse o Senhor, mais uma vez, ele ordena, e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, uma tradução mais fiel que está na Torá seria o seguinte: não é bom que a humanidade se comporte como se ela não tivesse duas energias, duas forças. Tá? Aí na tradução de vocês está assim: falhei uma adjutora. Tanto é que está falando que fala uma ajudadora, né? Que esteja com diante dele. Mas na verdade a tradução seria mais correta seria o seguinte: olha, então eu vou mostrar, vou criar, vou pegar e vou mostrar para ele a outra essência, para que ele possa se sustentar, possa se sentir ajudado, tá? Mais ou menos seria isso. Então ali, Deus pega e tira uma parte da costela. Lembrando que a palavra costela aqui não é a costela em si. Nós vamos estudar isso aqui agora. Na literatura rabínica, por exemplo, acontece o seguinte. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, ele tem uma linguagem figurativa muito forte, muito simbolismo, né? Lembrando que o próprio Rambam ele fala que quando Deus ordenou para que Moshe pudesse escrever a Torá, ele falou assim: Senhor, eu não tenho palavras, eu não sei como explicar isso aqui não. E Deus fala: olha, usa palavras comuns para explicar, contanto que você siga essa linha de raciocínio para que eles possam compreender. Então ali o que acontece? Deus pega, estava toda a alma, a parte feminina e masculina estavam juntas. Deus tira um pedaço dessa nefesh, desse corpo de Adão, e agora molda a outra parte que estava ali. Estava ali, né, só esperando para ganhar forma. E cria Rava. E aí surge o contexto de mulher. E na literatura fala assim: ó, Eva não foi criada simultaneamente com Adão, porque Deus previu que mais tarde ela seria motivo de queixa, né? Porque ela estava destinada a comer do fruto. Você fala assim: como assim? Deus queria que ela comesse o fruto? Sim, agora aí nós vamos explicar isso aqui. Então, o Eterno atrasou sua formação até que Adão expressasse o desejo por ela. Tá? Eva foi criada a partir da 13ª costela do lado direito de Adão. Tá? Está em Gênesis Rabá, na folha 17. Tá? E a carne do seu coração. Então, é um simbolismo para dizer que Eva foi criada com um pedaço do homem, mas também com um pedaço do sentimento do homem. Por isso que fala a carne do seu coração. Isso está no Targum, tá? De Gênesis. E também está em Piqueiro, de Rabino Eliezer, na folha 12. E por que fala assim? Olha, Eva não foi criada simultaneamente com Adão, ou seja, o conceito. A Eva já tinha sido criada em Gênesis capítulo 1, mas não trouxe a consciência dela junto com Adão. É isso que os rabinos estão tentando explicar. Por quê? Que faz aqui ela seria motivo de queixa. O que significa seria motivo de queixa? Porque quando você vai olhar a história, lá em Gênesis capítulo 3, quando a serpente, a Nahash, começa a conversar com Eva, e não com Adão, começa com ela e conversa até o ponto dela comer. Repare que há um diálogo entre Eva e a serpente. O interessante é que aquele diálogo de Eva com a serpente é uma briga. Eva estava lutando contra a serpente. Qual a prova? Ela fala assim: olha, mas por que vocês não comem do fruto? Ela fala: não, Deus falou que não é para nós comer. Então ela luta. Por quê? Porque a serpente ali, ela foi muito inteligente. Ela atacou Eva primeiro, porque Eva é o que significa vidas. Então a serpente queria atacar Adão, mas ela queria primeiro acertar o ponto fraco da humanidade,
que é quem sustenta a vida, que é a mulher que sustenta a vida. O homem põe lá, mas é ela que sustenta a vida, ela que garante que a vida venha à existência. Então, a Nahash, ela decidiu tacar o ponto estratégico, só que esse ponto, que era Eva, foi a única que questiona, fala não. Tanto é que lá em Gênesis 2, Deus ordena primeiro para que o homem não comesse do fruto. Se você for ver, quando Deus ordena para que não comesse do fruto, Eva ainda não tinha vindo à existência, como o Adão. Adão sim ouviu do próprio Deus, Eva não, e ela mesmo assim luta. Quando ela é vencida pelos argumentos da Nahash, ela come do fruto da Adão. Adão, que ouve do próprio Deus, simplesmente come sem questionar, sem brigar, sem argumentar. Então Deus, sabendo que ela ia ser culpada de uma coisa que ela não tinha tanta culpa assim, Deus atrasa para quê? Para quando o homem culpar a mulher, biblicamente a mulher pode dizer o seguinte, negativo: quando Deus ordenou que não era para comer do fruto, eu não existi ainda. Mas você ouviu do próprio Deus. Foi você quem ouviu, não foi eu. E eu fui a única que, mesmo não ter ouvido o próprio Deus, ouvir da tua boca, ainda questionei, ainda tentei, ainda lutei. Como você, eu caí em tentação. Mas ao contrário de você, eu argumentei. Você não, você comeu calado, sem argumentar. É isso aqui que os rabinos estão querendo dizer. Tá bom? Então, a Torá prossegue e diz o seguinte: Deus ordenou Eva como uma noiva, né? Adornou, né, Eva como uma noiva. Então, olha aqui o que é que o Gênesis Rabá diz. Depois que Adão começa a se sentir só, que Deus tira a Eva e põe a Eva na existência, na percepção de Adão, Deus preparou Eva. E aqui é muito interessante que quase ninguém se atém a esse detalhe. Olha o que é que os sábios dizem. Deus adornou Eva como uma noiva com todas as joias mencionadas lá em Isaías capítulo 3. Ele construiu o quarto nupcial, isso é o próprio Deus, o quarto nupcial para ela. De acordo com o Pirkei de Rabino Eliezer, na folha 12, assim que Adão viu Eva, ele a abraçou e a beijou, tá? Então, ele ficou fascinado. Por quê? Porque Eva tinha a beleza de todas as mulheres que existiram, que existe e que ainda existirá. Eva foi a mulher mais linda que já existiu no conceito judaico, tá? Então, olha bem, Deus ainda fez 10 magníficos rupot, né? Além disso, ele cravejou, ornamentou, né, ela com todo tipo de joias, gemas de joias e pérolas, ornamentos com ouro. Deus ergueu para Eva, a quem ele mesmo entregou em casamento. Ou seja, a parte que o pai entrega a filha para o noivo, para Eva foi o próprio Deus que entregou Eva para Adão. Deus foi o próprio pai, mostrou para Adão: olha, eu estou te dando o melhor. Isso mostra, os sábios dizem, que o melhor da humanidade para o homem foi a mulher. A mulher é o melhor presente que o homem recebe na visão da Torá, na visão judaica. Então, olha bem, Deus prepara, Deus dá presente, Deus ornamenta, Deus deixa ela lindíssima, perfeita, e ele mesmo, o próprio Deus, faz questão de levar Rava para Adão, mostrando a grandeza feminina. E agora ainda vamos entender por que isso. E sobre quem pronunciou a bênção, enquanto os anjos, olha, presta atenção, e quando Deus entra para entregar Rava, os anjos dançavam e tocavam, né, em homenagem ao casamento dela, tamborins, e guardavam a câmara nupcial. Olha bem. Então, olha que coisa interessante. Por que os anjos tocaram? Por que Deus caprichou tanto nessa entrega de Rava? Uma coisa que ninguém sabe. A presença divina em hebraico chama Shekhinah.
Shekinah significa a própria presença de Deus. Para quem não sabe, Shekinah é a parte feminina do Criador. Sim, para Deus, ele no contexto de Torá não tem sexo, ele não é nem masculino nem feminino. Porém, ele tem tudo que existe aqui na Terra, no universo, é uma essência de Deus, é um pouco de Deus. Então, a parte feminina de Deus é a Shekinah. E segundo as tradições, inclusive quando tinha o Mishkan, o templo, quando alguém levava uma oferenda para Deus e tal, e via um ápice, que a própria luz do céu descia no templo, e ali a fumaça que subia, né, mudava de cor num evento um evento mágico, totalmente sobrenatural. Ali mostrava a Shekinah divina, mostrava a presença de Deus, que Deus tinha ouvido a oração e recebido aquela oferta. E aquilo ali é a parte feminina de Deus. Então Rava simboliza isso. Por isso que a Torá também, ela é considerada a parte feminina de Deus. Tanto é que Torot, Torá é uma palavra feminina que simboliza. Então, as mulheres, no geral, elas têm a essência da própria presença divina. E é por isso que os sábios dizem que uma maldição de uma mulher tem 7 vezes mais poder do que a maldição de um homem, e que uma bênção de uma mulher tem 7 vezes maior a bênção de um homem. Mas, como somos mortais, e isso é muito importante entendermos, também essa parte, quando Deus dá o livre-arbítrio para nós escolhermos, e ali nós somos, Deus permite que Rava come do fruto junto com Adão, nós caímos um nível espiritual. E agora nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, que é chamado de Yetzer Hará. Olha o que é que os sábios dizem. Quando teve o casamento de Rava, Samael, para quem não sabe, é Satã, movido por ciúme, escolheu a serpente para enganar Rava. Está lá em Gênesis, na explicação de Gênesis, Rabá. A quem ele se aproximou, sabendo que as mulheres podiam ser mais facilmente influenciadas do que os homens. E aí a pergunta, como assim as mulheres podem ser mais facilmente influenciadas pelos homens? Porque a mulher, ela tem o raciocínio, ela tem mais a facilidade de ver detalhes que o homem não tem. Entendeu? Então, por exemplo, a mulher, se você pegar qualquer coisa, a mulher tem mais facilidade de achar do que o homem. É nesse contexto que ele quer dizer. Então, se a serpente ela soubesse usar as palavras certas, ela ia despertar uma curiosidade muito maior na mulher do que no homem de início, através de uma conversa. Por isso que o homem ele é mais visual, a mulher é mais de ouvir, ela é mais sentimental. O segundo, a outra lenda, a serpente foi introduzida a levar Eva ao pecado pelo desejo de possuí-la. Está no Talmud, no Tratado de Sotá, na folha Gênesis Rabá. E também está no Gênesis Rabá, na folha 18. Por quê? Samael, isso aqui já é uma tradição cabalística, tá? Assídica. Segundo eles, esse anjo eram os anjos mais próximos dos homens. Nós chamamos de Ishim, que são praticamente homens, é traduzido como homem, mas são uma classificação de anjos. Então eles são muito próximos à humanidade. Então eles têm desejo muito parecido com o da humanidade, porém eles têm uma conexão maior com Deus. E onde está a prova disso? Abraão, quando vê 3 anjos, a Torá diz que Abraão pede Sara para fazer comida e dá água aos anjos. Então nota-se que essa qualidade de anjo, eles têm algumas características parecidas com seres humanos. E essa característica desses anjos são os mesmos anjos de Gênesis capítulo 6, que vê as filhas dos homens, se apaixonam, etc. Tá? Ele lançou sobre ela a mácula da luxúria. Aproveitando-se da ausência de 2 anjos da guarda, Satã, ou a serpente, que então tinha quase a forma de um homem, né? Lembrando que para ele seduzir
ela, segundo, ele pega uma afeição que agradava ela. Então não foi só aparecer lá com uma cobra feia e tal. Ele pega uma imagem, uma forma que agradasse ela. Então demonstrou grande habilidade argumentativa ao explicar as razões egoístas que haviam motivado a proibição de Deus. E convenceu Eva por meio de prova ocular de que a árvore podia ser tocada, sem acarretar a morte. E essa falha de Eva em não entender a linguagem figurativa é a mesma falha humana. E nós repetimos o mesmo erro de Adão e Eva. Então, assim, quando olha o jeito que Adão fala para ela. Quando Deus fala assim, olha, no dia que comerdes do fruto, né? Então a tradução mais correta é o seguinte: no dia que você experimentar do fruto, certamente morrerá. Adão já foi falar para ela que não podia nem tocar no fruto. Ele empurra, segundo a tradição, ele empurra ela para não cair, toca no fruto e ela vê que ela não morre. Só que a morte que Deus tinha falado para Adão não é a morte instantânea. É uma morte limitada, é uma vida limitada, de experiências com a criação limitada. O que é a vida? A vida é uma parte limitada do tempo que o ser, cada alma tem para experimentar a criação em todo o seu auge, em todo o seu contexto, tá? Então Eva então agarrou a árvore e imediatamente viu o anjo da morte vindo em sua direção. Então, está lá no Targum, né? Tá? Então, raciocinando que se ela morresse e Adão continuasse a viver, ele tomaria outra esposa. Ela só fez compartilhar de seu próprio destino. A convite da serpente, ela havia bebido vinho e agora o misturou com a bebida de Adão. 9 maldições, juntamente com a morte, sobrevieram a Eva em consequência de sua desobediência. Só que aqui, essa parte não está na Torá. Essa é uma parte rabínica, que é diferente da Torá. Então, nesse ponto aqui, eu vou explicar aqui um negócio para vocês. Adão, ele come por convicção própria. Ele quis comer. A Torá, ela não esconde isso. Ele quis, ele desejava comer daquele fruto, só que ele não tinha coragem. Quando fala assim, ele usa o argumento do vinho, da bebida aqui nas explicações rabínicas, para justificar, para acusar Eva. E qual é a prova que eu tenho que ele tinha consciência disso? Na maldição que Deus dá. Lá em Gênesis, no capítulo 3, então, quando Deus pergunta, por exemplo, a Adão, né, por que ele come, ele fala assim, mas a mulher que tu me deste, companheira, ela me deu da árvore e comi, né? E Deus pergunta também para a mulher fala, a serpente me enganou, então Deus começa amaldiçoando a serpente, depois amaldiçoa Eva, mas olha o jeito que ele diz para Eva e a forma que ele fala para Adão, olha o jeito que ele fala para Eva. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo, ou seja, você será escrava de amor para o homem, será para o teu marido e ele te dominará. Dominará não que a mulher tem que ser dominada pelo homem, não é isso. Quer dizer que a mulher vai amar tanto o homem ao ponto de aguentar abusos dele, do esposo. O esposo vai estar humilhando, abusando e ela aguenta, porque ela está na maldição. Lógico que a Torá liberta disso, mas quem não está conectado passa por isso. E olha o que ele fala do homem. E Adão disse, olha a diferença. Porquanto deste ouvido a tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comer, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Então repara que não existe Deus falando para Eva, Eva, por você ter comido do fruto que eu te proibi, ele não fala, Deus não fala que proibiu Eva de comer o fruto. Deus não fala que Eva não poderia comer do fruto, tá? Ele fala que Adão, por você ter ouvido a mulher e ter desobedecido comendo o fruto que eu te ordenei, aí ele fala, maldito será a terra, ou seja, todo sofrimento virá sobre a terra. Então nota que a culpa, entre aspas, de Rava, de Eva,
foi ter oferecido só para Adão. Mas o único castigo que Eva traz é o castigo do sofrimento, da dor, do parto e o sofrimento por amar o homem. Isso que é o maior castigo. Já o sofrimento, o assassinato e todas as maldades humanas vêm por causa de Adão. Porque foi Adão que ouviu do próprio Deus que não poderia comer do fruto. Então, a partir daí, o que é que acontece? Como a mulher, ela guarda a vida, ela tem o poder místico de guardar a vida, ela também tem uma pegada muito espiritual, tá? Então a mulher, por exemplo, quando elas se envolvem em magias, elas se tornam grandes bruxas, grandes magas, grandes, sabe? E quando elas também se tornam pessoas voltadas a Deus, elas se tornam grandes mulheres voltadas a Deus, né? Então, tudo relacionado à mulher depois da queda de Adão e Eva, as magias Satã, né? E os anjos caídos usam todo o corpo da mulher, toda a sedução da mulher para conectar com o mal, não a mulher em si. Por quê? Porque, por exemplo, a morte, o que é que simboliza você enterrar o ser humano? É como se você voltasse para o ventre. O ventre é o ventre feminino. A mulher, lembrando, nós somos o mapa da criação. Tudo que existe está de alguma forma conectado conosco, né? Por exemplo, nós, nas nossas relações íntimas, nós geramos um filho. Quando você põe uma semente na terra, também gera uma planta. Então, misticamente falando, cabalisticamente falando, está tudo conectado ao homem. O homem, ele tem influência na natureza. Nós conseguimos decidir quais tipos de animais vão continuar existindo, não vai existir. Se é por ignorância ou por sabedoria, não vem o caso. Mas nós temos esse poder. Porque esse mundo foi dado a nós. É um mundo imperfeito. Nós podemos tanto torná-los perfeitos como imperfeitos. Mas nós temos o poder da mudança do planeta. Por mais poderoso que seja o planeta, nós que decidimos quais tipos de plantas e animais vão continuar ou não existindo. Que tipo de mundo nós vamos ter. Então, nesse contexto, magicamente, voltando para o contexto místico religioso, a mulher ela tem a conexão maior com a espiritualidade. Tanto é que quando você vai estudar as mitzvot, as leis da Torá, existe mais leis para homem, mais proibição para homem do que para mulher. Porque o homem tende a pecar mais, o homem tende a cair mais em tentação, tá? Apesar do sábio dizer assim, a mulher tal, não, a mulher, como ela tem uma percepção maior, o homem ele tende mais a cair em tentação e a Torá prova isso. Então nós temos também que saber diferenciar a visão rabínica da a visão da Torá, tá bom? Então, nesse contexto, Rava, ela leva uma culpa que ela não tem, como é falado nas religiões, né? Ela sim tem um contexto histórico importante na religião, ela tem um contexto, mas o simbolismo de Eva é o seguinte: a vida ela deve ser preservada, cuidada com carinho. Então toda essa história que eu contei para vocês, que Deus cria, a núpcia, ordena, Rava, o que cabalisticamente os sábios estão querendo dizer o seguinte, olha, se a mulher simboliza a vida, nós devemos tratar a vida como nós tratamos uma noiva. A mulher vai tratar a vida como ela trata um noivo, como se nós fôssemos apaixonados pela vida. E quando somos apaixonados pela vida, quem se apaixona não quer mal. Quem se apaixona facilita a vida. Por exemplo, uma pessoa apaixonada, seja ele homem ou mulher, ele quer facilitar, a vida da paixão, do amor. Assim deve ser a vida. Então Rava, ela tem essa pegada, ela simboliza a própria vida. Não tem como você amar alguém maltratando. Não tem como você amar alguém criando. As pessoas dizem, eu amo, mas eu tenho um jeito de amar, mas é maltratado. Não, então você não ama.
Então, Rava simboliza a vida, como que nós devemos cuidar da nossa vida. A partir do momento que nós permitimos, Adão permite que Rava come do fruto. Porque ele estava junto, a Torá prova que ele estava junto. Ele ouviu a conversa, ele poderia ter intervido. Ele poderia ter chegado lá e falado assim: não, serpente, você está errada. Rava, vem comigo, sai de perto dessa serpente. Não, ele ficou calado, esperou todo o argumento, ouviu, viu ela comer, pegou e comeu calado. Isso mostra como nós, seres humanos, somos muitas vezes negligentes, simplesmente pela curiosidade e o desejo. Nós deixamos de raciocinar nossos defeitos, deixamos de observar aonde que devemos e não devemos mudar. Por isso que a Torá diz que a maior desgraça da humanidade é o ego. É quando você não reconhece o seu próprio erro. Você culpa um, culpa o outro, vizinho, irmão, amigo, tudo, menos você. Você não erra. É o caso de Adão. Adão, ele preferiu jogar a culpa em Eva do que reconhecer. Fala assim: não, Senhor, Eva comeu, mas eu poderia ter intervido, eu poderia ter barrado a conversa, eu poderia não ter deixado ela comer do fruto. Infelizmente, eu também tive curiosidade, mas não tive coragem de argumentar com Rava. Então, Eva, ela simboliza a vida. Como que nós devemos tratar a vida? Adão simboliza, no caso, a irresponsabilidade humana. Como que o ser humano trata a vida, como que o ser humano trata a si mesmo, ou seja, quando a coisa aperta, jogamos culpa pro outro. Quando tudo tá bom, nós somos o que dá nome a tudo, nós somos o que cuida, que somos o tchan-tchan-tchan da história. Mas quando erramos, o culpado sempre é o outro. Então, a Rava, num contexto espiritual, simboliza a vida, a história de Adão e Eva simboliza como devemos tratar a nossa vida. Espero que vocês tenham gostado. Shalom, Lehitraot, e conheçam meu trabalho. Que a Eterna abençoe a todos.